Olá, irmãos e amigos, eu sou o pastor Kleber Felizardo e o Senhor nos concede a oportunidade de mais uma vez estarmos juntos para mais uma lição dominical, sendo ela a última desse trimestre, sendo o primeiro de 2019, com o sugestivo tema Orando sem cessar. Esta é a lição de número 13 e você é muito bem-vindo ao canal do pastor Kleber Felizardo para esta lição preciosa que trata sobre a prática da oração. O texto áureo é as memoráveis palavras de São Paulo em 1 Tessalonicenses 5 e versículo 17. Orai sem cessar. A verdade prática, o Novo Testamento nos ensina que a oração deve ser uma prática contínua dos cristãos, desde a primeira até a segunda vinda de Cristo. Nós vamos trabalhar nesta lição esta praticidade da leitura. A prática, a disciplina, o hábito da oração. A leitura bíblica em classe, ela é extraída das palavras de Jesus em Mateus capítulo 6, versículos 5 a 13, onde Jesus corrige algumas distorções que havia na época em relação à oração e depois nos apresenta o modelo da oração universal, que é a oração do Pai Nosso. A lição está dividida em introdução, o primeiro ponto, a oração, a definição do que é a oração. Depois nós temos a oração do Sermão do Monte, onde Jesus está corrigindo as distorções. E por fim, ele fala um pouquinho sobre a oração do Pai Nosso. Queridos, o que é a oração? Você já parou para pensar nisto? O que é a oração? Esta pergunta, quando nós respondemos ela à luz das Escrituras, esta lição ela vem com essa grande possibilidade, então, de desconstruir alguns dogmas que foram cristalizados ao longo da história do cristianismo, mas principalmente no pentecostalismo brasileiro. Dogmas esses que deram à oração outros significados e que, infelizmente, com o passar do tempo, foram tratados como verdades absolutas e que, quando a gente espelha esses dogmas à luz da palavra de Deus, perguntando a ela o que é a oração, a gente chega a tristes conclusões de que esses dogmas não resistem, não ficam de pé diante do significado pertinente e absoluto do que é a oração, segundo as Escrituras. Pois bem, então o que é a oração, pastor Kleber? A oração é um diálogo entre Deus e o homem, a criatura e o Criador. Então a oração é essa conversa que Deus propiciou mediante a fé para que nós viéssemos, a se relacionar com Ele. A oração nunca foi um sacrifício. A oração nunca foi uma obrigação. A oração nunca foi um mandamento.
Na leitura bíblica em classe, o Senhor Jesus diz: quando orares. Ou seja, a oração implica numa prática, quando orares. Mas Jesus não diz: olha, vocês são obrigados a orar. A oração não é um mandamento. Entende? A oração também não é um sacrifício. Ao longo da história do cristianismo, por a gente ter uma herança da Idade Média, de que a gente tem que pagar alguma coisa para receber a bênção de Deus, então nós viabilizamos isso para o contexto da oração, dizendo que a gente só recebe a bênção de Deus quando ora. A gente só tem vida de comunhão com Deus quando ora. Ou seja, nós transformamos a oração em uma moeda de troca na qual a gente alcança as bênçãos de Deus. E a oração não é isso. A oração não é sacrifício. A oração não é pagar o preço. Isso são dogmas que foram cristalizados ao longo do cristianismo e para algumas pessoas, muitas delas, diga-se de passagem, isso é uma verdade absoluta a ponto de ser ensinado nos nossos púlpitos. Mas a oração não é sacrifício, não é mandamento e não é pagar o preço. A oração é um diálogo entre Deus e o homem, sendo que esse diálogo foi estabelecido pelo próprio Deus a fim de se relacionar com o homem, com a sua criatura. E o elo de ligação que permite essa oração chegar ao céu é a fé. Então a fé que nós nutrimos em Deus, a fé bíblica, cristocêntrica, que nutrimos em Deus, ela permite essa oração que para o homem natural é como palavras jogadas ao vento, mas que quando oramos ela está atingindo os céus, ela está chegando aos ouvidos do Todo-Poderoso. Essa oração é a prova mais vívida de que a nossa fé é genuína, é autêntica e é espiritual. Como a oração é um diálogo, a gente vai construindo uma amizade com Deus ao longo do tempo. A Bíblia fala que Abraão era amigo de Deus, que Enoque andou com Deus, que Moisés conversava com Deus face a face. E tantos outros personagens da Bíblia, como Paulo, que tinha a prática devocional da oração todos os dias na sua vida, como Pedro, como Tiago, que a história diz que seus joelhos eram como de camelos, devido a longas horas que ficava ajoelhado, gostava de orar ajoelhado, buscando ao Senhor. Então, essa construção da amizade com Deus que se processa no tempo, isso é maravilhoso. Por isso não tem como a gente consubstanciar um dogma e dizer que a oração é sacrifício, e dizer que a oração é pagar preço, dizer que a oração é um mandamento. Eu sou obrigado a orar. Não. A amizade, ela é fruto de voluntariedade. Exemplo muito claro. Todos os amigos que você tem, que eu tenho, é que a gente iniciou isso voluntariamente. A gente gostou da pessoa e foi construindo essa amizade até o ponto de chegarmos a essa conclusão. Pô, a tal pessoa é meu amigo de verdade. Com Deus é assim. Deus, Ele não quer que a gente esteja na sua presença obrigado. Ele quer construir uma amizade conosco baseado na voluntariedade, na sinceridade, na devoção, no querer. E por isso que esses homens que acabei de citar, eles são chamados nas páginas do cristianismo de amigos de Deus, de íntimos de Deus, porque eles não viam a oração de maneira distorcida. Seus óculos estavam
bem afinados com a revelação de Deus em relação à oração. Irmãos, é bom orar. Mas pastor Kleber, a lição anterior diz que a carne não quer orar. Exatamente isso. A natureza pecaminosa, ela não quer orar, ela não quer buscar a Deus. Mas para o espírito, para o homem espiritual, a oração é fantástica. A oração, ela te conecta outra vez ao Criador. E buscar a Deus é algo especial. Porque à medida que nós buscamos a Deus, Ele começa a processar em nós a sua vida. Existem coisas que a oração muda a gente pelo lado de fora. Outras coisas não, ela muda a gente pelo lado de dentro para saber lidar com as coisas que estão pelo lado de fora. Por isto, é importantíssimo orar. Agora a gente consegue entender o porquê São Paulo diz isto, orai sem cessar. O porquê Jesus disse em Lucas 18 que nós devemos orar sempre e nunca desfalecer. Porque a oração é uma prática. Cristãos não vivem de campanha de oração. Isto é outra dogma que a gente precisa desconstruir. Por quê? Existem pessoas que só vão orar no dia da campanha. Entende? Não existe campanha de oração na Bíblia. Existem práticas de oração. Se eu sou cristão e quero viver a minha vida parecida com Jesus, então eu preciso me dedicar à disciplina, ao hábito, criar o hábito da oração. Volte ao início. Oração é um diálogo. Oração é uma conversa entre a criatura e o Criador. Eu converso com Deus por meio da oração mediante a fé. Ele conversa comigo através da sua palavra. E quando eu leio a sua palavra, Deus fala comigo. Quando eu oro, eu estou falando com Deus. Agora, existem momentos da oração, e quem sabe você já teve essa experiência, em que você precisa ficar em silêncio e ouvir o Espírito de Deus falar a seu espírito. Deixar que Deus condicione o caminho da oração. Que Deus te leve ao caminho mais amplo, mais profundo, aos campos férteis da espiritualidade. O que é os campos férteis da espiritualidade? É o que está escrito no Salmo 23. Ele nos faz descansar nos pastos verdejantes. É um momento especial da oração em que você é literalmente conduzido pelo Espírito Santo. Aí você esquece da hora, você esquece de comer, você esquece do mundo lá fora e você está consagrando sua mente, seu coração, sua vida, seus propósitos, todos eles estão sendo encharcados da presença de Deus. Isto é a oração. Agora, um cristão que vive de campanhas de oração, ele transforma a oração num pronto atendimento. Entende? Ele transforma a oração numa ligação de emergência. E aí ele nunca vai construir diálogo com Deus, nunca vai construir amizade com Deus, porque, vez por outra, ele aparece lá. E geralmente esse povo que vive de campanhas de oração, eles buscam a Deus somente em momentos de necessidade. Aí a pergunta que você está me fazendo aí do outro lado: mas pastor Kleber, Deus responde? É óbvio. Ele responde: clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Pedi, dar-se-vos-á, buscar, encontrareis, batei, abrir-se-vos-á. Ele não vai contra a sua palavra, ele vai responder. Agora, a tônica é: construiu amizade? Gerou relacionamento? Você já experimentou chegar na oração e dizer assim: bom dia, Senhor. Boa noite, Pai. Não é que Deus tem bom dia, que Deus tem boa noite, que Deus tem boa tarde. Deus é Senhor do tempo, passado, presente e futuro. Para Deus funde-se no eterno presente. Não, mas você já
já experimentou começar a conviver uma relação diária com Deus, aonde as coisas mínimas da sua vida são contadas a Ele? Você já experimentou começar a dividir toda a sua vida com Deus? Isso é construção de amizade, porque amigos se conhecem. Glória a Deus. Que essa lição sobre a oração nos leve a ter uma prática, uma disciplina diária sobre oração. E eu gostei muito do que o articulista da lição escreve na definição de oração, e ele diz o seguinte: a fé cristã, em relação à oração, não prescreve local. Ou seja, eu não posso sacralizar um local para oração. Hoje nós vivemos a moda das orações no monte. Quero abrir um parênteses para dizer nada contra quem ora no monte. O problema está em transformar essa oração no monte, deixa eu colocar entre aspas, mais espiritual do que uma oração feita na beira da sua cama, ou da sua sala, ou do volante do seu carro. Não existe local prescrito, sagrado para a oração. Eu posso orar em qualquer lugar e sentir a presença de Deus em qualquer lugar e ser respondido por Deus em qualquer lugar. Jonas orou no ventre do peixe, e ele diz que aquele local era os quintos do inferno, na linguagem antiga. E Deus o ouviu. Lá ele sentiu a presença de Deus. Não existe local prescrito para a oração. Então, a oração no monte, se é um local que você gosta de orar, ok, tudo bem. Mas não vem com história de que a oração lá é mais espiritual, como um indivíduo um dia falou para mim, que 2 horas de oração no monte equivalia a 4 horas de oração em casa. Eu digo, o cara está com amnésia, está com loucura. Não existe isso. Entende? Então, não há um local prescrito para a oração. Existem momentos que é bíblico, está na palavra de Jesus, e o autor comenta isso no segundo ponto, da oração em secreto. Jesus disse isso. Você entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora a teu pai que está em secreto. Existe esse momento de isolamento, em que você precisa estar sós com Deus na oração. Aí, se você gosta de ir ao monte, ok. Se você gosta de ir à beira de uma praia, ok. Não, pastor Kleber, eu gosto de ir para a igreja. Não, eu gosto de orar na beira da minha cama, ou na sala, ou no meu escritório. Ok. É o teu momento com Deus. Aquele local não é mais espiritual do que os outros locais. Por quê? Na espiritualidade do Novo Testamento, não existe locais espirituais. Existem vidas espirituais. Não existe local santo, existem vidas santas. Não existe objeto santo, existem pessoas santas que vivem o processo de santificação. Outra coisa que a gente precisa desconstruir. Dia da semana, tem gente que ora só domingo, né? Outros oram só quinta-feira. Outros só segunda-feira. Não existe dia da semana específico para orar. Todos os dias nós temos que ter uma prática de oração. Aliás, oração é um diálogo. Oração é a construção de um relacionamento com Deus. Horário também, entende? Não se bitole a horário. Orai sem cessar. Posturas. Que coisa, posturas. Tem gente que ainda acha que a oração é só ajoelhado. Outros acham que a oração é só prostrado no chão. Não. Não importa se você está ajoelhado, em pé, sentado, deitado. Não importa. O importante é termos uma atitude espiritual diante de Deus de orar, de se relacionar com Ele com voluntariedade, sinceridade e transparências. Que essa lição possa colocar em nosso coração um desejo de buscarmos mais ao Senhor. A palavra de Deus está recheada de orientações. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto Ele está perto. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. O Senhor
nos convoca para a oração. No segundo ponto, eu já falei sobre a oração em secreto, a necessidade de ter momentos de isolamento com o Senhor, aprender com Ele o inaprendível. Jesus condena as práticas exibicionistas de se mostrar que ora, uma coisa muito desnecessárias que nós ouvimos na igreja. Às vezes são pessoas dizendo: hoje eu orei 1 hora, hoje eu orei 2 horas, hoje eu orei tanto tempo. Isso é totalmente desnecessário. São práticas exibicionistas. A oração não prescreve um tempo. Afinal de contas, ela é uma prática. Orai sem cessar. A expressão sem cessar no original significa voltar a repetir o mesmo comportamento sempre. Em outras palavras, recorrer à oração sempre. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Enquanto viver, termos uma prática de oração. Jesus fala das vãs repetições, pessoas que vivem repetindo as mesmas coisas na oração, sem a necessidade disso acontecer, porque orando uma vez sobre determinadas coisas, o Senhor sabe. Ele é onisciente, ele entende cada pensamento, ele entende tudo que se passa em nosso coração. E outra coisa que Jesus está condenando aqui é ficar repetindo as palavras sagradas, porque os fariseus e escribas e saduceus, portanto a religião da época, acreditavam que isso aumentava o seu crédito no céu. Fazendo uma transposição para os dias de hoje, são aquelas pessoas que vivem pregando para Deus na oração. Inúmeras vezes já fui para ambientes de oração em que não consegui orar, porque as pessoas pregavam para Deus na oração. Há uma grande diferença entre orar a palavra e pregar para Deus na oração. O que é orar a palavra, pastor Cleber? É quando você começa a dizer a Deus o que Ele é e o que está escrito na palavra. Ele é santo, Ele é onipotente, Ele é onipresente, Ele é amor, Ele é bom, a sua misericórdia dura para sempre, Ele é maravilhoso. Isso é orar a palavra. Agora, pregar para Deus na oração é uma coisa totalmente diferente. Tem gente que fica citando texto bíblico para Deus na oração. Deus é o criador da palavra, Ele sabe tudo. Entende? Outros ficam retratando às vezes a situação de um irmão, de uma irmã, da própria igreja na oração. Isso não muda nada, não tem acréscimo em nada, em créditos que a gente tem com Deus. Se é que a gente tem algum crédito, porque tudo que temos é pela graça, exclusivamente obra da graça. Então, isto é orar com sabedoria. Certa vez em um seminário, eu estava começando no ministério e fui a um seminário e perguntaram ao professor qual era mais importante, orar ou ser sábio. E ele disse, ser sábio. E na hora eu disse, meu Deus, mas por que isso? E aí ele responde, porque um homem sábio sabe orar. A pessoa que não é sábia, ele não sabe orar. E se ele não sabe orar, ele fica jogando palavras ao vento. Ele estava falando de cristãos que estão há anos na igreja e ainda não sabem orar, porque não são sábios. Então a sabedoria, ela é mais importante do que o termo em si, a oração, ou a prática equivocada da oração, como acabei de falar. O importante, então, é construir com Deus esse relacionamento ao longo do tempo, mediante a oração, e como a gente ouve Deus através das Escrituras e perguntamos a ela qual é o melhor caminho, a melhor situação, o que fazer na prática da oração, a gente vai recebendo do Senhor sabedoria. E aí cumpre-se Tiago 1, né? Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus,
E Deus concede a nós sabedoria. Então peça ao Senhor, me dê sabedoria para orar corretamente. Terceiro e último ponto, o Senhor fala da oração do Pai Nosso e o escritor aborda de maneira rápida e sintética esses assuntos. Queridos, desejo a você uma ótima aula nesse domingo, ao professor que possa ainda mais se enriquecer de subsídios para a aula e procure debater com os irmãos os aspectos da oração também na aula cristã de domingo. E procure entender como a sua comunidade entende o que é a oração. E a partir disso, converse com os irmãos, à luz da palavra de Deus, sobre a prática da oração. Precisamos orar, precisamos ser cristãos autênticos, que tenham relacionamento com Deus. Mais uma vez foi um prazer estarmos nessa videoaula, e se você gostou desse vídeo, então inscreva-se no canal, deixe o seu like, ative o sininho, e eu também te peço, compartilhe o canal do pastor Kleber Felizardo. Estamos iniciando agora essa grande obra também de evangelização, e você compartilhando esse canal, compartilhando esses vídeos, pessoas serão ricamente abençoadas com a palavra de Deus. Um grande abraço, Deus te abençoe.